Existe um risco jurídico e um risco bem sério que pode estar escondido agora mesmo dentro do RH de muitas empresas. E sabe o que é mais preocupante? É que muitos gestores nem imaginam que esse risco existe. Vamos entender exatamente o que é isso. A pergunta parece simples, né? O departamento de RH da empresa é 100% legal? Só que a resposta pode ser bem mais complexa do que parece. E essa não é uma questão de mera formalidade, não. É uma questão de proteção. Uma falha aqui pode, de verdade, comprometer toda a segurança jurídica do negócio. O problema tem nome e sobrenome: exercício ilegal de profissão. E olha, não estamos falando de trabalho informal. Estamos falando de algo diferente. Um profissional que executa uma função técnica, uma função que é regulamentada por lei, sem ter a licença necessária para isso. E as consequências, como a gente vai ver, são bem sérias. Sabe aquela ideia de que qualquer pessoa com boa experiência em gestão de pessoas pode liderar o RH? Pois é, essa ideia é bem comum. Só que a lei conta uma história bem diferente. E é justamente aí que mora um risco oculto para muitas empresas. E aqui a gente chega no ponto central de tudo. As funções mais estratégicas da RH não são um campo aberto onde qualquer um pode atuar. Por lei, e isso desde 1965, elas são atividades exclusivas, privativas da profissão de administração. Mas, afinal, que atividades são essas? A gente está falando do coração estratégico do RH. Pensar o planejamento de cargos e salários, desenhar a estrutura da empresa, fazer a gestão estratégica de pessoas. Por lei, todas essas funções exigem um profissional de administração com a devida habilitação. E é muito importante frisar isso aqui: não tem margem para interpretação. A lei é clara, é explícita. Não se trata de uma boa prática de mercado ou de uma sugestão. É, de fato, uma obrigação legal. Então tá, vamos ver agora como é que essa regra do jogo funciona na prática, olhando diretamente para as leis que dão a base para tudo isso. A analogia é o jeito mais fácil de entender. Ninguém aqui pensaria em contratar um advogado sem OAB ou um médico sem CRM, certo? A lógica para o administrador é exatamente a mesma. Para atuar nessas áreas estratégicas que a gente viu, o registro no Conselho Regional de Administração, o CRA, simplesmente não é opcional, é obrigatório. Basicamente, aqui está o tripé legal que sustenta tudo. Primeiro, a Lei de 65, que define a profissão. Depois, um decreto de 67, que exige que as empresas do ramo tenham um administrador responsável. E, para fechar, uma lei de 1980 amarra tudo, obrigando que a empresa se registre no conselho profissional da sua atividade fim. Certo. Com a lei na mesa, a grande pergunta passa a ser, então, quem é que está legalmente apto para desempenhar essas funções estratégicas dentro do RH? Isso aqui ajuda a esclarecer uma dúvida muito comum, que é sobre o papel dos psicólogos no RH. Eles são, sim, fundamentais, mas dentro das suas áreas de competência, como avaliações psicológicas que exigem o registro no CRP. Já a parte de gestão administrativa, como definir estrutura de cargos, por exemplo, é uma atribuição do administrador com registro no CRA. O ponto-chave é exatamente esse. As profissões se complementam, elas não se substituem, a lei define limites técnicos bem claros. O ideal é que psicólogos e administradores trabalhem juntos no RH, cada um respeitando a sua área de atuação legal. Ok, vamos agora para uma parte bem prática. Como identificar os sinais de alerta que podem indicar que um profissional ou um consultor talvez não esteja habilitado para exercer essas funções? É bom ficar de olho nesse checklist. Se um profissional evita informar o número de registro dele, ou pior, diz que isso é opcional, já é o primeiro grande alerta. Se essa pessoa desmerece a importância dos conselhos ou assina pareceres técnicos sem ter o registro, o sinal vermelho está piscando bem forte. É um risco que, sinceramente, não vale a pena correr. Mas por que essa preocupação toda? Simples. Porque ignorar essa regra não é um risco teórico, que fica só no papel. As consequências são bem reais e, olha, podem custar muito caro para a empresa. Vamos ver exatamente quantos e principalmente quais são esses riscos. São 7 grandes áreas de exposição que uma empresa assume ao ignorar essa exigência da lei. A lista de riscos, como dá para ver, é longa. Ela vai desde multas administrativas até a empresa ser responsabilizada legalmente, de forma solidária, pelos atos desse profissional. Já imaginou o cenário? Ter um plano de cargos e salários inteiro anulado na justiça porque foi assinado por alguém sem habilitação legal? É uma exposição jurídica perigosa e totalmente desnecessária. Chegando na nossa conclusão, é fundamental mudar a perspectiva sobre esse assunto. Nós não estamos falando aqui de mera burocracia ou de um excesso de formalidade.
A grande mensagem é esta: a gestão de recursos humanos não é um campo para improviso. É uma área técnica que afeta diretamente a governança e a segurança jurídica da empresa inteira. Ignorar a qualificação técnica é como construir uma ponte com material frágil. O risco de tudo desabar é enorme. Em resumo, exigir o registro profissional não é preciosismo, é um ato de proteção. Protege a empresa de riscos legais, de riscos financeiros e garante que as decisões importantes sobre pessoas sejam tomadas por quem tem competência técnica comprovada para isso. E a gente encerra com uma reflexão final. Depois de tudo isso que vimos, vale a pena se perguntar: com um RH que talvez não esteja 100% em conformidade com a lei, a governança da empresa está realmente segura?